Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, questões de concurso, já vimos a teoria, agora estamos com as questões. Hoje vamos falar sobre vários assuntos que têm uma relação íntima entre eles, uma afinidade grande. Organização e administração de arquivos, gestão de documentos, avaliação de documentos, e aí eu coloquei também tabela temporalidade. A tabela temporalidade, né, ela é resultante de um processo de avaliação, como vocês bem sabem. Mas eu fiz questão de colocar também em destaque, porque às vezes aparece nos editais dessa forma, tabela de temporalidade, razão pela qual eu coloquei também como se fosse um assunto, embora esteja inserido, né? Quando eu falo em avaliação de documentos, consequentemente, eu vou falar também em tabela de temporalidade, beleza? E gestão de documentos, na verdade, a gestão de documentos abarca abrange organização e administração de arquivos, abrange até outros assuntos que eu já falei, né, já comentei em outra aula, por exemplo, método de arquivamento, que tem a ver com gestão de documentos também, mas aí é bem específico, então foi uma aula só sobre método de arquivamento, aliás, duas, né? Então hoje vamos falar sobre esses assuntos, vamos lá. Primeira questão, da Liquigás, caiu na Liquigás 2015, esse ano, na Banca Fundação Seix Gran Rio. A organização e administração de arquivos possibilitam que os documentos existentes possam ser recuperados de forma rápida, econômica e eficaz, otimizando os recursos humanos, materiais e físicos utilizados nesse processo. Existem etapas que são fundamentais na organização e administração de arquivos. Uma dessas etapas e seu respectivo objetivo são, vamos lá, só para relembrar, numa organização e administração de arquivos, sobretudo a documentação do dia a dia, da rotina dos setores, dos arquivos correntes, quais são os passos? Levantamento de dados, levantamento de dados. Segundo passo, análise dos dados coletados. Terceiro, o planejamento. E por fim, a execução ou implantação e acompanhamento. Nós já falamos sobre isso na teoria, então eu não vou aprofundar, né? Só para relembrar, o levantamento de dados, primeira coisa que se faz, é levantar dados, conhecer a estrutura da entidade, a legislação pertinente, para poder o quê? Em cima desse levantamento de dados, através de entrevistas, observações, pesquisa de campo, fazer uma análise dos dados que forem coletados, ou seja, para poder se traçar um diagnóstico da situação documental, levantar, detectar os problemas existentes na documentação. Essa é a análise dos dados coletados, que na verdade a análise dos dados coletados é de suma importância para o processo arquivístico, para as tarefas arquivísticas. Depois, o planejamento em cima dos problemas, que foram detectados, faz-se um planejamento, formula-se um plano arquivístico para que realmente possam ser sanados os problemas encontrados. E, por fim, a execução ou implantação, colocar em prática tudo aquilo que foi planejado, e o acompanhamento, monitorar, ver se realmente está dando certo tudo aquilo que foi planejado, e, no fim, cria-se o quê? O produto final numa organização e administração de arquivos,
vocês já aprenderam, é um manual, a produção, a elaboração de um manual de arquivo. Beleza? Então, foi só uma revisão rápida, que nós já falamos isso de forma detalhada na teoria. Então, vamos agora comentar a questão. Vamos lá. Meus amigos, então, essa questão aqui, ela envolve o quê? A organização e administração de arquivos. Existem etapas que são fundamentais na organização e administração de arquivos. Uma dessas etapas e seu respectivo objetivo são levantamento de dados, diagnosticar o arquivo. Quando você está fazendo levantamento de dados, o levantamento de dados é o primeiro passo numa organização e administração de arquivos, só que o levantamento de dados, quando você vai coletar dados, você precisa fazer uma triagem do que serve e o que não serve. Os dados, eles vão estar o quê? Dispersos, espalhados, desorganizados. Então, o diagnóstico não é no levantamento de dados. Então, a letra A está errada. A letra B, planejamento, onde você vai adequar os procedimentos referentes ao manuseio de documentos, desde a sua criação até a eliminação destes. Na verdade, isso tem a ver com gestão, que é você cuidar do documento desde o momento que ele nasce até a destinação final. Então, não é a letra B. Letra C, acompanhamento, compatibilizar o conhecimento da estrutura da organização e da coleta de informações a respeito do funcionamento dos órgãos internos. Você conhecer a estrutura organizacional, ter uma visão da estrutura, organograma, funcionogramas, e também o funcionamento dos órgãos internos, a normatização, isso tem a ver com o quê? Com o levantamento e não com acompanhamento. Então, as letras A, B e C não estão corretas. A letra D, análise dos dados coletados. Analisar toda a documentação de arquivo, identificando falhas e fatores que contribuem para o mau funcionamento do arquivo. É isso aí. O que é a análise dos dados coletados? Não é o diagnóstico? O diagnóstico. O que é o diagnóstico da situação documental? O diagnóstico é você detectar os problemas, e propor soluções cabíveis para solucioná-los. Então, a nossa resposta é a letra D. A letra E, implantação. Elaborar um plano de arquivo, levando em consideração as instalações físicas e os equipamentos empregados. Implantação não é isso. Implantação é você colocar em prática aquilo que foi planejado. E elaborar um plano de arquivo, levando em consideração as instalações físicas e equipamentos empregados, isso aqui não é implantação, isso é o planejamento. O planejamento é que você faz isso, formula um plano de arquivo, é fundamental a criação, de um organograma que você possa dizer as etapas em relação as tarefas a serem cumpridas, Então, a implantação não é isso. A implantação é colocar em prática aquilo que foi planejado, O planejamento você vai fazer um organograma, não. Você vai traçar um cronograma. Cronograma de atividades. Cronograma de atividades. Eu falei organograma, deleta que eu falei besteira. Cronograma, beleza? Então, a nossa resposta para essa questão é a letra D de dado. Valeu? Vamos à próxima questão. Vamos lá, galera. Próxima questão. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o LA Concursos, venha fazer o nosso curso
completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte: concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-Lac.